A informalidade já vem aumentando desde o começo da crise, né? Isso é um dado que está colocado já há algum tempo. Então, a taxa de subutilização vem aumentando. A taxa deste mês, que apresenta nessa pesquisa, é a maior desde que a série histórica começou. E o que a gente tem visto do ponto de vista do desemprego é que ele não cede. Nós estamos ali com 13 milhões, às vezes sobe um pouquinho, às vezes cai um pouquinho, mas sempre girando em torno dos 13 milhões de desempregados, mostrando que o mercado está frio, ou seja, o mercado está parado, as pessoas não conseguem arrumar o seu posto de trabalho, está aumentando o tempo médio de procura e está caindo a renda. Então, esses são indicadores que a economia está caminhando para a recessão, que é inclusive os dados que os dados do PIB tinham demonstrado na última divulgação do IBGE. Quando a gente vê então manchetes dizendo, olha, houve recuo no desemprego, manteve estável, não significa que as coisas estejam tão boas assim. Não há uma expectativa. Não, é o contrário, as coisas estão muito ruins e não melhoram. Assim, e a gente sempre lembra, né? Uma coisa é eu falar que a taxa de desemprego está em 12%, 13%. Para quem está desempregado, a taxa é de 100%, ele está sem emprego. Então, quando você olha para a situação média do desempregado, é uma situação muito ruim. Em especial porque ele não está conseguindo se recolocar no mercado de trabalho. Não é só o fato da taxa ser muito alta, ou seja, 13 milhões de empregados são muitas pessoas, mas são muitas pessoas desempregadas que ficam muito tempo procurando emprego. E isso é uma das causas, inclusive, da forma como você vai caminhando para uma economia de subutilização, que, na verdade, no fundo, é o desempregado que está tentando conseguir alguma forma de rendimento. Então, este movimento é um movimento de deterioração do mercado de trabalho brasileiro. Bom, a gente está falando do desempregado de uma forma geral, mas a gente também tem que lembrar que os jovens, e essa pesquisa mostra exatamente isso, 27,3% da faixa etária 18 a 24 anos estão tendo dificuldades do primeiro emprego ou de se manter novamente no mercado de trabalho, é mais ou menos isso. Sim, a taxa do desempregado em relação à faixa etária jovem é bem maior. E ela é bem maior no Brasil historicamente. Em momentos desses, como momentos de crise, isso explode. Isso é um grande problema pensando no país, porque o que está acontecendo é que a gente está perdendo o nosso bônus demográfico. Quer dizer, os nossos jovens que precisavam estar entrando no mercado de trabalho, que é uma força de trabalho importante, que tem a capacidade de puxar o nosso desenvolvimento, eles estão parados e você vai, de certo modo, perdendo essa força propulsora do desenvolvimento nacional. Quer dizer, o momento que nós estamos vivendo de crise econômica e sem nenhuma perspectiva de muita melhora, o que a gente tem assistido é que não há nenhuma iniciativa do governo atual em tentar mudar essa questão. E nesse movimento que a gente vai vendo é, mais uma vez, você pegar uma geração e aos poucos ir colocando, perdendo parte dessa geração num momento importante que seria a entrada no mercado de trabalho. Principalmente porque essa geração que, no caso, contribuiria também com a Previdência, né? Sem dúvida, no próprio modelo. Você tem que pensar que é essa geração que vai ser a geração que vai estar contribuindo para a minha geração se aposentar dentro do sistema de repartição. Agora, em meio a tudo isso, que é muito preocupante, é que o sujeito que vai entrando de maneira precária no mercado de trabalho, né, que é o caso do jovem, por exemplo, um jovem que entra na subutilização, um jovem que entra no mercado informal, quando você olha as trajetórias ocupacionais, ele acaba definindo a vida profissional dele. Exatamente. Então esse é um outro drama muito forte, quer dizer, o sujeito sai da escola, essa transição escola-trabalho, nessa transição escola-trabalho ele entra de maneira precária no mercado de trabalho, isso acaba reconstituindo não só o hoje dele, mas o futuro dele. Quem entra de maneira precária no mercado de trabalho carrega essa precariedade normalmente ao longo de toda a sua vida laboral. Isso é muito ruim quando você pensa que você deve estar ao contrário, aproveitando essa mão de obra, esse jovem que está entrando, para uma outra colocação no mundo do trabalho. E Fausto, a reforma da Previdência, caso seja aprovada, ela vai aumentar em muito a questão da informalidade? Você acredita nisso? Bem, a questão da reforma da Previdência está colocada pelo governo como uma panaceia para resolver todos os males. Uma das coisas que a gente vai começar a assistir se ela for aprovada é que não vai mudar muita coisa. A taxa de desemprego não vai diminuir muito. Acho que essa é a primeira questão. O governo acredita que a taxa que a reforma é uma grande forma mágica, mas ela não será. É isso de um lado. De outro lado, o que a gente vai assistir é que um conjunto de trabalhadores que hoje teria perspectiva de se aposentar, ele cada vez tem mais dificuldade. Sim. Isso vai se vinculando a um ideário em que é melhor ficar fora do sistema.
E aí a informalidade cresce. A informalidade cresce por vários motivos, mas a não possibilidade, a dificuldade de se aposentar vai levar a que um conjunto de pessoas deixe de contribuir para a Previdência. Porque uma coisa é o assalariado, esse contribui por obrigação, mas o conta própria, o MEI, o pequeno empresário, etc., também são contribuintes da Previdência. Agora, se a possibilidade dele de se aposentar diminui muito e o valor é muito menor, tem grande chance dele não querer o processo de formalização. E isso é ruim, porque não retira só o imposto da Previdência, mexe com toda a arrecadação geral do Estado e mais do que isso, né? Mexe com toda a capacidade da gente gerar políticas para construir um país melhor. Perfeito. Bom, falando em Previdência, né? O site do Diese é tudo completinho para quem tiver dúvidas, né? Ah, sim, está atualizado o site do Diese, inclusive com a nota técnica que já está falando sobre o relatório que está sendo apresentado na comissão, que está em discussão na comissão e que faz bastantes alterações. Faz bastantes alterações em relação à proposta original do governo. Então já tem o estudo lá, temos ali com o estudo para que você possa ter melhores informações sobre o que está em debate ali dentro do Congresso Nacional hoje. Então, diese.org.br, você tem todas essas informações. Todas as informações do ladinho direito ali da tela. Muito fácil. Obrigada, Fausto, pela sua participação. Até a próxima Até a próxima sexta.